Olá, como é que vocês estão? Deixa eu me apresentar, porque tem muita gente nova chegando. O meu nome, na verdade, é Eliana Zerbinati, mas muita gente me conhece como Tia Lili. Qualquer dia eu conto por que que é Tia Lili o meu apelido, né? A gente tá aqui todos os dias com aulas ao vivo, às vezes gravadas, no intuito de divertir um pouco, fazer coisa diferente, fazer coisa bonita, agradar o coração da gente, aquecer um pouquinho e a gente se desligar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo. E é uma boa oportunidade para aprender, quem sabe, uma profissão ou para fazer coisas para vender, então, ou para a gente se distrair mesmo, fazer presente para os amigos, né, para casa da gente, é sempre bom. A gente se diverte fazendo e depois utiliza aquilo que a gente fez dando de presente, usando para a gente mesmo. Então é muito bom, é muito gostoso. Tudo que a gente faz à mão é muito prazeroso. Na aula anterior, a gente fez uma técnica chamada trapunto. Essa técnica que a gente fez ontem foi feita à mão. Então a gente viu todos os pontinhos direitinho. Vou deixar no card, vou deixar também na descrição do vídeo, eu não, o Bruno, tá? Na descrição do vídeo, o link pra gente, pra quem quiser assistir a aula anterior, então, tá? E hoje a gente vai fazer então esse trapunto à máquina. Eu tô usando um painel, se a gente pode chamar assim, ele dá para fazer um painel mesmo, ou uma almofada, a minha vai ser almofada. E esse painel tem a venda lá no panoxadrez.com.br, o Bruno me trouxe aqui para eu mostrar. Esse aqui, inclusive, foi a gente usou na aula de ontem, olhem só. Que graça que ele é, que lindo. Eu mesma faço, eu mesma gosto. Se bem que aqui não fui eu que fiz, né? É uma criação. É um tecido importado, tá, gente? E o traponto é isso, olha, deixar com esse relevo. Esse aqui foi feito à mão e hoje a gente vai ver como fazer a máquina para aquelas horas que a gente tiver com mais urgência ou que o humor da gente pedir para a gente fazer a máquina, porque o importante é se divertir. Se você estiver te fazendo a mão, faça a mão. Se você estiver te fazendo a máquina, faça a máquina, tá? Nenhum dos dois tem mais valor ou menos valor por conta disso. Deixa eu mostrar um detalhe aqui. Posso já mostrar nessa câmera aqui, Bruno? Hoje é 12 de março de Ah, é 2021. verdade. Hoje é 12 de março de 2021. Para situar quem Pra assiste gente se depois. situar, porque a gente tá de novo dentro de casa, tá? Eu já tô há muito tempo. Tá mostrando já, Bruno? Sim? Esse trabalho também é da minha amiga Inês, tá? A gente não tem mais esse painel, é muito antigo, que eu já sei que todo mundo vai gostar. E esse trapunto também é uma mistura das duas técnicas, porque olhem só, os pontinhos são feitos à máquina, mas a técnica é a técnica que a gente mostrou ontem, tá? Então aqui tem ela fez, ao invés de fazer com tecido como eu fiz, ela colocou uma entretela, abriu, colocou em algumas partes apenas o plumante, e aí a gente vê, olha, pelo lado de cá, que aqui tem menos, aqui tem mais. Então, olha só, o fundo ficou com relevo em relação à lateral, mas ele tem menos relevo do que a carinha e a perninha do gato. Então, é bastante interessante que dá pra gente fazer isso também. Então, é uma mistura aqui de técnicas, né? E hoje a gente vai ver, então, como fazer a máquina. Olhem só. Para fazer a máquina, eu posso recortar do jeito que eu tenho aqui um pedaço de manta. Essa manta que eu tô usando é a âmbar 200, mas pode ser a manta que você quiser. E eu, numa das laterais, eu coloquei uma entretela. Pode ser um retalhinho de tecido também, tá? A entretela é só para proteger a máquina. Porque aí a gente vai colocar na parte de trás aqui, olha, das partes que a gente quer que fiquem pufadas depois, né? Ou a gente pode pôr inteiro. Olha só o que vai acontecer. Por que que eu preciso explicar? Eu já passei o spray de cola temporária aqui. A gente vai recortar essa primeira camada que a gente vai aplicar. Então, por isso que eu tô dizendo que eu posso pôr em apenas algumas partes, tá? A gente vai recortar em volta. Depende do que for melhor para mim. Ou eu posso pôr nele como um todo. Eu coloquei algumas partes aqui separado e nessa região, como tinha muita coisa, eu coloquei uma entretela grande, uma entretela junto com a
manta grande, pegando tudo, porque era mais fácil do que ficar procurando ali, né? Tem muita coisinha junta aqui, então é mais fácil colocar tudo de uma vez só. Mas se for separado, como é o caso dessa flor aqui em cima, olhem, dá pra ver, Bruno? Dá. Como é o caso dessa flor aqui em cima, dá pra colocar separado, porque aí a gente economiza manta, né? Aí é o seu gosto. Aqui, por exemplo, é difícil porque um entra dentro do outro, então é mais fácil colocar um pedaço só, tá? Só deixa eu, Fala. antes de continuar, mãe, deixa eu Diga. ajustar, porque elas estão vendo espelhado a imagem. Ah, entendi. Essa é a minha mão direita, essa é a esquerda. Pronto. Pronto, Agora tá bom. Agora então tá. É dar uma coisa ruim mesmo quando a gente vê assim espelhado. E aí o Bruno vai pôr um videozinho, porque uma vez que eu fiz essa montagem, é como se eu tivesse feito isso, olha. Coloquei a manta, coloquei a entretela aqui, ou mesmo um tecidinho como esse. Nós vamos passar uma costura aqui no entorno e o Bruno vai mostrar. E depois a gente vai recortar. Pode pôr, Bruno? Pode, só uma dúvida. Diga. O objetivo de não colocar a manta nele atrás é... Não, eu coloquei a manta atrás. Mas assim, colocar só em alguns pedaços é só para economizar a É manta só mesmo. para economizar a manta. Eu posso pôr inteiro e recortar, tá? Mas se a parte for muito grande, se for muito pedaço, deixa eu mostrar nesse aqui, olha. Eu só quero nessa região. Então eu vou cortar um quadradinho e vou pôr aqui, porque depois eu vou tirar fora só o que tem em volta. Eu não preciso pôr nele todo. Agora, se eu tiver um desenho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui, compensa colocar um grande para eu não ter tanto trabalho de ficar localizando ali um pertinho do outro, tá? Você pode pôr o vídeo, Bruno, por favor? Sim, só um minuto. A hora que tiver no ar, você já me avisa. E aí, depois que eu coloquei lá atrás, eu coloco alfinetinhos, tá? A gente pode usar o spray também de cola temporária, é melhor, tá? Se não, a gente prende com alfinetinho, fugindo, né, da região onde a gente vai costurar. Já tá já, Bruno? Já? Tá, então já tá mostrando a Sim. costura? Então é só uma costurinha, gente. O que eu posso indicar, diminua um pouquinho o tamanho do ponto da máquina, porque daí você consegue ir mais devagar. E não tem som não, né, Bruno? É melhor. Você consegue ir mais devagar e controlar melhor e fazer as curvinhas mais delicadinhas. A gente não tem tanto aquela quebra, né? A linha não fica quebrada, não fica com cantos retos. A gente faz a curva bem facinho. Pronto? Pronto, é um ponto simples mesmo. É uma costura comum. A gente vai costurando. Começa, pode deixar o fio mais longo para depois levantar os dois, né? Puxar os dois e dar nozinho e esconder. Ou você pode dar uma ida e volta, porque não, é imperceptível. Dá um retrocesso em 2 pontinhos no início e faz a mesma coisa no final. E pode cortar a rente que não vai sair nunca mais e ninguém vai perceber. Mas se você gostar, se quiser puxá-la para trás e esconder também pode, mas não aparece não, tá? Pode confiar em mim. É o que a gente usa no quilting na Longarne. Aí, depois que eu fiz isso, olhem só, aqui dá pra gente ver a costurinha que é ao redor, aí a gente vem recortando. E aí, pra recortar, eu até deixei um pedacinho, acho que tá aqui em cima, ó. Eu deixei um pedacinho pra gente recortar, olha só. Tá bom aqui, Bruno? Tá bom. A gente pode recortar pelo direito mesmo, olhem, e eu estou sentindo, ó, meu dedo tá aqui atrás, tá? Então, eu consigo sentir que eu não estou pegando o tecido de cima, mas toma um tempinho, faz isso bem devagarinho, tá? Ou a gente pode virar aqui, ó, e fazer por esse lado, porque daí você observa melhor, tá? Pode ir cortando e depois vem e tira as partezinhas para ficar o mais certinho possível. Faz com cuidado, porque se a gente cortar lá, vai dar um trabalho, viu? Se cortar lá, uma vez perguntaram, e se cortar, o que você faz? Eu sento e choro primeiro, antes de ver o que eu vou fazer para resolver, porque tem que tomar bem cuidado. Então, a gente faz bem devagarinho. Esse Fala, coração Bruno. aí, lembrando, é a manta, claro, e um pedaço de entretela ou tecido, né? Isso, a entretela é para proteger, pra gente poder quiltar, não, costurar sem ela prender lá atrás, né? Nos dentinhos da máquina, então eu ponho a entretela junto, recorto ao redor ou o tecido, recorto ao redor e aí essas partes vão ficar com 2 camadas de manta,
tá? Eu posso até pôr mais de uma camada, mas com duas já fica bem bacana. Sabe por quê? Olha, ele já tem um relevo. Deixa eu trazer minha máquina aqui pra cá. Tá bom aqui, Bruno? Tá bom. Tá? Eu já tenho duas camadas. Então, olha, quando a gente olha aqui, a gente já consegue perceber que tem um degrauzinho. Dá pra ver, Bruno? Ó. Dá. Tá? Tem um relevo. Mas agora eu vou fazer o quilting aqui ao redor. E isso vai abaixar essa área e vai fazer com que essa fique em mais relevo ainda, tá? Então você montou agora o sanduíche que vai ser... Montei o sanduíche, final isso, mesmo, verdade, né? Agora eu montei, eu nunca começo aqui dentro, gente, sempre na beirada, mas agora eu vou começar aqui mesmo. Então tá? aí já tem de novo Perdão, manta que eu e tô... fogo, né? A câmera tá aqui bem pertinho pra gente mostrar direitinho. Eu já coloquei o pezinho de quilting livre. Tomara que não chacoalhe muito essa minha máquina aqui, viu, Bruno? Porque a mesa não é lá grandes coisas, se chacoalhar. Mas, gente, olha, é só o quilting livre. Um detalhe, a gente pode fazer quilting reto também, tá? Fazer tipo treliça, né? Assim e depois no outro sentido, tá? Pode fazer o que a gente quiser. Mas aí é só quiltar... O que aconteceu? Ela não tá indo? Não tá indo. Ah, aqui, ó. Tava como se fosse encher a bobina. Peraí, mãe. Fala. Deixa eu só, gente, coisar de novo. Tá. Posso ir? Não. Me avisa, então. E então pode fazer o quilting reto e pode fazer o quilting livre também. E só porque quanto menor o quilting que você fizer aqui em volta, mais ele vai emagrecer, por assim dizer. Mais fininho ele vai ficar, emagrecer aqui, né? Mas essa parte onde você tá fazendo quilting vai ficar fininha. E mais vai pufar a parte que você colocou os dois. Ah, saiu de novo? Tá, o IP já tá aqui, ó. O Bruno tem que colocar de novo porque acho que deve ter sido eu. Encostei em algum lugar, já saiu do lugar. Porque a gente tem duas transmissões aqui. Uma na câmera que tá aqui e outra aqui na câmera do celular. Que é muito, muito boa. Fala que você quer. Posso ajudar? Vem do lado de cá. Ele não gosta de aparecer? Pronto. Agora tá perto. A gente resolveu pôr a câmera aqui porque quando a gente põe a câmera ali na frente, às vezes é mais fácil para ele operar, mas não é tão visível, né? E nesse ângulo aqui tá bem legal, né, Bruno? Tá ótimo. Posso ir? Não. Não? Esse ângulo aqui aparece bem, foca muito bem e o que é importante pra gente ver o que a gente tá fazendo. Então, assim, se você quiser que fique bem pufado a área onde a gente já trabalhou, faça o entorno dela ficar bem abaixadinho. E aí é só fazer um quilting bem miúdo, bem pertinho, bem pequenininho, né? Aqueles de preenchimento, aquele que a gente chama de... aqui em São Paulo é labirinto. Aqui em São Paulo acho que é caminho sem fim, no Rio é labirinto. Pode ir. Posso ir? Mas pode fazer qualquer desenho que você quiser, tá? Quer segurar, Bruno? Acho que tá tremendo. Não vai ser difícil, porque ele vai perder. Mas é só isso, olha. E a gente nem precisa fazer uma costurinha no entorno, tá? A gente nem precisa... Posso ir? A gente nem precisa fazer uma costura aqui no entorno, se você chegar bem pertinho, tá? Deu pra ver? Não. Não? Nem um pedacinho? Não. Puxa, por quê? Mas dá pra ver na outra câmera, pode ir. Dá, posso ir? Olha, então... Tem que chegar bem próximo lá, olha. E aí você não vai precisar fazer uma... Posso seguir? Olha só como ele fica. Por que eu tô falando isso? Porque é normal a gente... Quando a gente vai selar... Eu te chamo assim, né? Deixa o Bruno pôr de novo aqui que eu vou explicar o que eu tô falando. Quando a gente... Elas estão nessa câmera aqui? Quando a gente faz uma aplicação ou uma... Aqui ou lá? Aqui? Quando... Hã? Quer filmar você? Não. Ah, sim, tá.
Quando a gente faz uma aplicação, que essa técnica também pode ser feita com uma aplicação. Você faz a aplicação já direto num pedaço de manta atrás, do jeito que a gente fez aqui, mas ao invés de fazer essa costurinha reta no contorno, você faz um pontinho de aplicação, um caseado, por exemplo. Depois você corta em volta e aí você vai fazer o trabalho ao redor. Quando a gente vai quiltar e tem uma aplicação e você não fez essa técnica, a gente tem que passar uma costurinha ao redor para isolar aquela parte. Neste caso aqui não precisa. A gente pode só fazer o quilting aqui ao redor e aí tudo bem, tá? Não tá vendo, Bruno? Ai, que gostoso, gente. Que delícia. Dá vontade de não parar. Mas acho que já tá bom, Bruno. Mostra um pouco mais. Já tá bom? Quando a gente tá se divertindo, né? E quando a gente fez o quilting, já domina um pouquinho, já tem uma certa experiência ou praticou, porque quilting é prática. É prática, prática e prática. Já praticou um pouquinho, você tá gostando do resultado? E é prática, gente. 2 semanas que você faça 10 minutinhos por dia, você já vai ficar muito prático, tá? Então, pode deixar lá só, Bruno, só levanta, que aí eu vou mostrar aqui, tá? Quando a gente... mas levanta ali pra mim, por favor. Quando a gente faz o quilting, quando a gente começa, se a gente não tem experiência, é óbvio que a gente não vai gostar. Porque a gente precisa ter... a gente tem etapas, né? Que a gente vai cumprir. Depois que a gente já praticou bastante, a gente começa a gostar e fica divertido. E fazer a gente não quer nem parar. Então, a gente não tem que se comparar a ninguém. Tem que fazer... praticar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho... 10, 15 minutinhos por dia. Em 2 semanas você já tá craque para fazer, tá? Falar nisso, logo, logo a gente vai ter curso de quilting, né, Bruno? Sim. Quer mostrar um pouco e quero mais mostrar. Posso? Só bem um pouquinho. Tá. É que eu acho que tá tremendo muito. Essa máquina é bem lentinha, mas olha como já ficou, olha. Aqui abaixou bem. Só interrompendo. Abaixou, é isso que eu ia falar, baixou bem já. Baixou bem e aqui aumentou. Então, são 2 etapas, né? A gente abaixa o entorno e essa parte que já estava alta fica mais pufada ainda. Mais altinha tá? ainda. Mais altinha ainda. Vamos tirar, olha, puxei o fio de lá de baixo, eu vou puxar aqui, ó, vou segurar aqui, ó, desse jeito. Vou trazer o fio de lá de baixo, eu trago aqui, aí eu puxo e corto, se eu achar a minha tesourinha que tá aqui, ó. Aí eu corto aqui e automaticamente eu já trouxe o meu fiozinho de lá de baixo aqui pra cima pra poder dar o nó, tá? Cortei ele curtinho, mas tudo bem. Ah, não tinha cortado nada, por isso que ele voltou. Mas não faz mal, depois eu puxo. Então, é isso, olha só. A gente faz o quilting em volta e tá pronto o detalhe, tá? Vamos mostrar de novo da Inês? O detalhe de ser que tá aqui bem pertinho, olha só. Deixa eu virar assim pra gente ver. Dá pra ver, Bruno, que aqui tá mais baixo e aqui tá mais alto? E todo ele tá pufadinho? Mas olha que graça, que coisa linda. Então, aqui é só o contorno. Aí ela fez só o contorno. Aqui é só o contorno. Se quiltar, vai pufar ainda mais. Isso, é. É que eu não lembro que faz muito tempo, mas eu acho que aqui foram 2 técnicas juntas. Eu falei que era uma só, mas eu acho que a primeira camada é só com manta. Depois, ela cortou aqui, ó, e introduziu um pouquinho mais de plumante. Entendi. Entendeu? Então, ele ficou duplo, olha, que coisa mais linda. E a gente consegue fazer isso com qualquer desenho, mas esse painel aqui é perfeito para isso, tá? Posso desligar aqui? Pode. Posso? Ele é perfeito porque os desenhos são simples e a gente consegue fazer no instantinho uma beleza de uma almofada que todo mundo vai chegar e vai falar, olha, que linda. É isso então, Bruno? Gente, então, de novo, o painel tá lá no pano xadrez, tem pouquíssimas unidades, acho que não vai durar muito tempo, tá? Mas acho que ainda tem alguns, então, se você se interessou, corre lá no panoxadrez.com.br, procura por painel? Painel, tá bom? E é isso, então, um beijinho e até a próxima, se Deus quiser.